Fala galera, bem-vindos ao canal Red Ghost, meu nome é Gael Snake e no vídeo de hoje vou estar contando a história de um dos melhores jogos já feitos para o PlayStation 2, o jogo God Hand, que é um jogo beat'em up produzido pela extinta Clover Studios e publicado pela Capcom no ano de 2007. Um jogo que não teve um bom destaque na mídia, porém um game que conquistou muitos fãs no mundo inteiro, incluindo eu. E se você é um fã da franquia God Hand e caiu aqui de paraquedas, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal e também ativando o sininho de notificação. Aqui no canal postamos vídeos todas as quartas-feiras e também compartilha com aquele seu amigo que é muito fã de God Hand. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Há milhares de anos, um anjo caído chamado Angra despertou no mundo dos humanos e, junto com o seu vasto exército de demônios, conseguiu escravizar a humanidade. E durante milhares de anos, repletos de dor e sofrimento, surgiu um homem no qual continha os poderes de Deus em seus braços. E esse homem de nome desconhecido travou uma imensa batalha contra o demônio Angra, e felizmente conseguiu o derrotar e selá-lo novamente no submundo. E a partir disso, por sinal de gratidão, a humanidade começou a chamá-lo de o Homem com as Mãos de Deus, ou God Hand. E durante muitos anos a paz reinou na Terra. Porém, com o tempo, a velhice foi chegando ao homem que continha os braços de Deus. E antes de seu falecimento, temendo que Angra voltasse à vida, ele deixou os seus braços aos cuidados de um antigo clã, na esperança de, caso Angra retornasse, um escolhido usaria esses braços para selar novamente Angra no inferno. E durante anos, os braços de Deus foram protegidos por esse clã. Porém, um dia, o clã foi totalmente dizimado por um homem no qual conseguiu possuir o braço esquerdo de Deus, tornando-o o braço do diabo. E nisso, Olivia, a filha do líder do clã, consegue raptar o braço direito e fugir, na esperança de encontrar alguém que seja digno de portar o braço de Deus. Mas durante a sua fuga, ela acabou sendo emboscada por dois demônios, no qual queriam o braço de Deus, e eles estavam prontos para dissipar o seu braço. Porém, por sorte, um homem chamado Dini, um homem no qual continha um grande senso de justiça, impediu que isso acontecesse e tentou enfrentar ambos os demônios. Porém, ele era fraco perante a eles e acabou sendo facilmente derrotado e teve seu braço direito totalmente decepado do corpo. E após esse ato cruel, os demônios vão embora, deixando tanto Dini quanto Olivia para trás. E como um gesto de gratidão de Olivia, ela entrega o braço direito de Deus para Dini, vendo que ele é um guerreiro digno desse poder. E nisso, tem um time skip de um tempo que não é revelado, no qual se inicia o começo do jogo, no qual consiste em Dini e Olivia entrando numa espécie de cidade fantasma, no qual habita alguns demônios. E após Dini derrotar dois dos demônios que estavam possuindo os moradores da cidade, ambos Dini e Olivia se hospedam em um hotel ali da cidade. E enquanto eles estavam descansando, estava tendo uma reunião entre 4 seres malignos que se denominavam Devas, uma espécie de seita no qual tinha o objetivo de trazer Angra de volta à vida. O líder dos Devas é um demônio chamado Pelzer, e junto com ele também tinha 2 demônios, sendo eles Elvis, um demônio que misteriosamente fala espanhol e que é viciado em charutos e em principalmente comida, e Shannon, uma demônia feminina que é ninfomaníaca e viciada em torturar homens. E entre eles, Azel, um humano no qual possui o braço esquerdo de Deus, porém com atividades malignas, se denomina Devil Hand, ou a mão do diabo. Azel revela aos Devas que sabe onde está quem possui o outro braço de Deus. Porém, Belzer, desconfiado, envia Elvis e seu grande exército de demônios para ver se Dini tem mesmo a mão de Deus. Depois de ter descansado, Dini desce do hotel e começa uma jornada para enfrentar esse grande exército de demônios, até que consegue encontrar os 2 generais do exército do Elvis, Gold e Silver.
E após uma longa e duradoura batalha, Ginny consegue derrotar ambos Gold e Silver e entrar dentro da mansão do Elvis. Chegando no escritório do Elvis, eles mantêm um rápido diálogo e Elvis se garante que Ginny não é páreo para o seu poder. Então eles lutam e Ginny consegue derrotar Elvis. Após a batalha, Elvis fala para Ginny se preparar porque agora ele vai mostrar o seu verdadeiro poder. Porém, antes que isso pudesse ter sido feito, o chão do escritório do Elvis quebra e ele pede uma ajuda para Ginny. Ginny ajuda dando um pisão na cabeça dele, fazendo o Elvis cair no primeiro piso da casa. E Elvis aproveita a situação para fugir. De volta ao esconderijo dos Devas, Elvis confirma para Belzer que o homem mencionado por Azel realmente possui o outro braço de Deus. E enquanto isso, Ginny voltou ao hotel no qual estava hospedado e fala para Olivia que por causa do braço ele quase foi eliminado por Elvis. E nisso, Olivia saca um machado e fala que se ele estiver achando tão ruim, fala para ele devolver o braço. Ginny recusa e pede para Olivia só passar a próxima missão. E nisso, Olivia fala para Ginny que na cidade próxima as pessoas estão desaparecendo e pede para Ginny verificar o que está acontecendo por lá. E após enfrentar uma grande variedade de inimigos, Ginny tromba com os dois demônios que no passado deceparam o braço direito dele. E ambos os demônios estavam acompanhados da líder que se chamava Conchita. E ambos os três estavam em busca da God Hand e partem para cima do Ginny. Porém, com um atributo do braço, ele facilmente consegue derrotar os três demônios, que envergonhados fogem, dizendo que na próxima eles conseguem o braço de Deus para eles. Mais à frente, Ginny chega em um cemitério e encontra dois capangas do Elvis tratando o corpo de um falecido com muito desrespeito. Nisso aparece o próprio Elvis e dá um sopapo nos dois, falando para eles tratarem os mortos com mais respeito. Porém, Elvis percebe a presença do Ginny ali e eles travam mais uma luta. E nisso, Ginny sai vencedor mais uma vez, porém dessa vez Elvis fala que perdeu porque estava com fome. Então ele aproveita que o Ginny baixou a guarda e foge de novo. Elvis chegando envergonhado mais uma vez ao esconderijo dos Devas, ele já tomou um esporro do Belzer e Elvis confirma que não será fácil capturar o Ginny. E nisso, Shannon pede uma chance de tentar capturar o Ginny e Belzer permite. Retornando ao hotel, Ginny é recebido por Olivia, que mostra o convite que ele recebeu de Shannon para comparecer ao seu circo de horrores. Ao chegar no circo, Ginny enfrenta uma grande e vasta variedade de inimigos, incluindo um gorila lutador de wrestling e também uma cópia bizarra dos Power Rangers baseado no baralho de cartas. E após derrotar os Power Rangers do Paraguai, Ginny se encontra com Shannon e eles travam uma batalha árdua. Porém, Ginny sai vitorioso e Shannon foge de uma forma extremamente discreta. This is farewell for now. Next time you won't be disappointed. A bus? Shannon voltando para o esconderijo dos Devas, Belzer também dá um esporro nela e fala que vai enviar o Dr. Ion para tentar capturar o Ginny. Dr. Ion foi um cientista que substituiu todo o seu corpo por partes robóticas, então ele é basicamente um robô. E ele ainda complementa dizendo que se ele conseguir capturar o Ginny, Dr. Ion vai ficar com o lugar do Elvis nos 4 Devas. E então Azel, já extremamente irritado, fala que ele vai pessoalmente atrás do Ginny. De volta no hotel, Olivia passa a próxima missão para Ginny, dizendo que tem uma espécie de máquina móvel que está fazendo escavações no solo na esperança de liberar criaturas do submundo na Terra, e pede para Ginny chegar lá e verificar o que está acontecendo. E chegando dentro da máquina móvel, Ginny enfrenta uma enorme variedade de robôs e demônios e, por acaso, acaba encontrando mais uma vez a Conchita e os dois demônios que dissiparam o braço dele no passado, exigindo mais uma vez que o Ginny entregue o braço de Deus a eles. Porém, o Ginny ignora e ambos os três demônios partem para cima do Ginny. Porém, Ginny consegue derrotar eles mais uma vez com extrema facilidade, fazendo com que eles envergonhados fujam mais uma vez. E já lá fora, os três reclamando da batalha contra o Ginny, Azel aparece e zoa eles falando que era melhor eles mudarem de emprego. Então os três partem para cima deles e com um único golpe Azel consegue eliminar os três demônios.
E após a eliminação dos 3 demônios, Dini e Azel se encontram pela primeira vez no jogo. Eles trocam um rápido diálogo e travam uma batalha para ver qual dos dois lados é mais forte. Logo após a batalha, Azel fala que não está interessado nos assuntos entre os humanos e os demônios e diz que espera que o Dini esteja cuidando muito bem da esposa dele, se referindo a Olivia. Logo após dizer isso, Azel parte e deixa Dini sem entender nada. Mais à frente, Dini fica cara a cara com o Dr. Ion, que está carregando suas energias numa espécie de cadeira elétrica. Dando conta de que o Dini está ali, já parte para cima dele, porém é derrotado de uma forma extremamente humilhante. Out of batteries? If you want this so bad, come and get it! So much for old Sparky. De volta no esconderijo dos Devas, Bowser fala que Azel não foi capaz de capturar Dini, e Azel fala que não estava lá para capturá-lo, mas sim para testar o seu poder. Isso acabou irritando muito os demônios, fazendo Elvis pedir mais uma chance de tentar capturar o Dini, mas dessa vez falando que vai usar a sua forma demoníaca, que é 100 vezes mais forte que a sua forma humana. Porém, Bowser alerta Elvis dizendo que se ele for derrotado nessa forma, ele será enviado diretamente para as profundezas do inferno. E de volta ao hotel, Dini exige que Olivia explique essa história de ser esposa do Azel. Olivia explica que sim, é esposa de Azel, porém que foi um casamento forçado num tratado de paz entre 2 clãs, mas isso era tudo um plano de Azel para conseguir ambas as mãos de Deus, conseguindo apenas a mão esquerda e dizimando todo o clã de Olivia. No ato de desespero, Olivia consegue o braço direito e foge, aonde ela encontra o Dini e entrega o braço a ele por ter salvo a sua vida. E ao saber da história, Dini conforta Olivia dizendo que Azel vai pagar por tudo o mal que fez ao clã dela e à família dela, e em seguida já pergunta qual é a próxima missão que deve ser feita. E Olivia diz para Dini explorar umas docas próximas, dizendo que Elvis foi visto por lá. Chegando nas docas, ele dá uma surra em uns caras que estavam tentando afogar um homem com argolas de ferro e em seguida pega um barco. Já dentro do barco, ele é surpreendido por um homem chamado Ravel, que seu nome por sinal é inspirado em um compositor francês chamado Maurice Ravel. Ravel na história do jogo é um humano que vendeu alma por um demônio em troca de sucesso na música, e ele conjura magias da guitarra dele. E esse cara, na minha opinião, parece muito o Axl Rose, porém ele é facilmente derrotado e foge do barco. Mais à frente, já fora do barco, Dini tromba mais uma vez com Ravel e está acompanhado de um baterista chamado Debussy, que por sinal seu nome também é inspirado em um músico francês chamado Claude Debussy. E no jogo ele também vendeu a alma dele por um demônio em troca de sucesso, porém em vez de gostar de rock, ele gosta de música clássica. E embora tenha enfrentado os 2 músicos ao mesmo tempo, Dini consegue vencer eles sem muitas dificuldades. Porém, antes que o Dini tivesse a oportunidade de ir embora daquele lugar, ele é surpreendido por Anik, que é o irmão mais velho do Ravel, e parte direto para cima do Dini. Porém, Dini consegue vencer ele com muita facilidade também. Chegando em uma antiga catedral, Dini e Elvis ficam cara a cara. Eles trocam várias farpas, Dini provoca Elvis falando sobre a Shannon, e Elvis em um surto de raiva assume sua forma demoníaca e parte para cima do Dini. Porém, mesmo estando 100 vezes mais forte que a sua forma humana, ele acaba sendo derrotado. E após a derrota, Elvis pede para Dini que caso ele encontre Shannon, é para ele falar que Elvis foi o oponente mais poderoso que ele lutou. E em seguida, Elvis morre e vai para o submundo. E Dini lamenta, dizendo que se ele não fosse um demônio, eles poderiam ser grandes amigos. Já no esconderijo dos Devas, Bowser aparece e informa sobre o falecimento do Elvis. E nisso, Shannon e Azel começam a debochar e falar mal do Elvis, porém Bowser dá um esporro nos dois falando para eles terem respeito pelo companheiro falecido. E nisso, Shannon pede mais uma chance para tentar capturar o Dini para o Bowser, e Bowser permite e fala que dessa vez ele não vai conseguir escapar dos poderes dela. Enquanto isso, Dini chega no hotel e se depara com Olivia tomando banho, na qual entrega um pergaminho para ele e passa a próxima missão, dizendo que em uma caverna subterrânea vários homens estão sendo escravizados e que cabe a Dini resolver esse problema. Chegando na caverna, Dini enfrenta mais uma vez os Power Rangers falsificados e dá uma surra neles.
Mais adiante, Ginny fica cara a cara com a Shannon novamente e diz estar lá por conta do Elvis. Porém, Shannon diz que não está interessada nos assuntos de um homem morto. E nisso, Ginny se pergunta o que o Elvis viu nela, porém diz que não tem importância, que vai enviar ela de presente para ele. E nisso, Shannon assume sua forma demoníaca e começa a travar uma batalha contra Ginny. E acaba sendo derrotada pelo Ginny. Porém, antes de morrer, ele fala que vai só enviá-la de volta para casa. Porém, ela fala que quer continuar se divertindo com os humanos. E nisso, Ginny dá risada da cara da Shannon e fala que os escravos da caverna vão fazer companhia até ela voltar para casa. E pede para ela mandar um oi pro Elvis caso encontre ele no inferno. E em seguida vai embora de lá, deixando Shannon aos cuidados dos escravos da caverna. De volta no esconderijo dos Devas, Azel faz uma proposta de ele e Bowser se unirem, porém Bowser descarta a possibilidade dizendo que não precisa da ajuda de um humano, dizendo que vai fazer as coisas sozinho, e Azel diz que vai fazer o mesmo, resolvendo as coisas do jeito dele. Ginny, chegando no hotel, dá por conta de que a Olivia não está lá, e nisso 3 pessoas invadem o quarto no qual está hospedado e ele expulsa as pessoas do quarto de uma forma bem diferente. Yeah! Porém, ele se dá por conta de que na verdade a Olivia foi sequestrada e seguindo os rastros dela ele chega em um deserto. Lá ele enfrenta uma vasta e grande variedade de demônios até ficar cara a cara com o Dr. Ryan novamente, que fez uma grande variedade de melhorias no seu corpo e uma delas acoplando uma bateria para não ficar sem energia. Porém, mesmo tendo todas essas melhorias, ele foi facilmente derrotado pelo Ginny novamente. E em seguida, Ginny é teletransportado para dentro de uma pirâmide e lá dentro ele enfrenta uma grande variedade de inimigos variados, até encontrar um em específico que se chama Sensei. Sensei, O Sensei é uma espécie de espadachim samurai extremamente habilidoso que tem uma grande variedade de ataques e esquiva, e o estilo de barra de vida dele é igual ao dos demônios que você enfrenta no decorrer do jogo. Ele é bem habilidoso, porém acaba sendo derrotado com muita facilidade pelo Ginny também. Após derrotar o Sensei, a pirâmide teletransporta o Ginny num lugar que é uma espécie de dojo, e lá ele conhece Kage, o mestre do Sensei, que está lá para enfrentar você para vingar o aluno dele. E ele sim é um chefe muito apelão, ele tem uma habilidade de clones que fica muito difícil de saber qual é o real. Mas para você saber qual é o real, é só você olhar para o chão quando ele fazer os clones, que os clones não possuem sombras. E uma coisa interessante é que Kage é uma palavra do japonês que significa sombra. Mas embora tenha toda essa vasta habilidade, ele é derrotado pelo Ginny também. E após a derrota de Kage, Ginny entra em uma sala no qual Bowser está lá. E Bowser fala que está finalmente conhecendo o portador do braço de Deus. E nisso Ginny pergunta para Bowser aonde está Olivia. Bowser diz que não tem nada a ver com isso, mas se caso consiga o derrotar, ele vai passar a informação. E assume sua forma demoníaca e parte para cima do Ginny. Porém, mesmo sendo o mais forte dos Devas e assumindo a sua forma mais poderosa, ele acaba sendo derrotado pelo Ginny. E em seguida revela que a Olivia foi levada para a Torre do Angra para o seu renascimento. E em seguida morre e volta para o inferno. E ao chegar na torre, Ginny enfrenta uma grande variedade de inimigos até chegar no topo da torre, no qual ele se encontra com Azel, que diz que o ritual está quase pronto e que o receptáculo para Angra será Olivia. Nisso, eles travam uma grande batalha. Após você arrancar metade da vida do Azel, ele fala que aquilo não será o suficiente. Tira os óculos e ativa a sua mão demoníaca para ir com tudo para cima do Ginny. E após a batalha, Azel é finalmente derrotado e não entende o porquê foi derrotado por um ser tão fraco. E nisso se dá por conta que o verdadeiro receptáculo de Angra não é Olivia, e sim ele mesmo. E a possessão e reencarnação de Angra estava iniciando. Porém, num ato de desespero antes da reencarnação ser finalizada, e arranca seu braço esquerdo com suas mãos e entrega para Ginny para ajudá-lo na batalha contra Angra. E em seguida a possessão é completa e Angra renasce na Terra. E a partir daqui, toda a humanidade está condenada ao sofrimento eterno.
e cabe a Dini impedir que Angra concretize o seu objetivo. Angra é extremamente poderoso comparado com os Devas, porém agora Dini tem o auxílio de ambos os braços de Deus e com muito esforço consegue derrotar Angra e o mandar novamente para as profundezas do inferno. May the light of good shine on his soul through these God hands! Olivia! Olivia! Jean! Thank God you're okay. Angra. He's taken a really, really long nap. Azel. Angra was inside of him. Then he was manipulated as well. Everyone has shadows inside their souls. I guess he let Angra set up shop in the darkness of his shadows. That means there might be another Azel someday. It's possible. Now we have 2 of these God hands to defend. Huh? Come on, Olivia! You were worried about me. Maybe I should have taken care of you too. Ow! What are you doing? Huh. Nothing happened. Why would something happen to me? I think you should give those arms back! Ugh! Get back here, tough guy! E assim se finaliza a história de God Hand, um dos melhores jogos já criados para o PlayStation 2. Mas me diga aí galera, você gostou da história do jogo? Gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o seu like, e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações. Aqui temos vídeos todas as quartas-feiras. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que é fã de God Hand e me siga no meu Instagram, o link do Instagram vai estar aí na descrição. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos que assistiram, espero que todos estejam bem, falou e tchau!